gente, pra quem não me conhece, eu sou a Catarina e hoje eu vim aqui fazer pra vocês a resenha de mais um livro e dessa vez o de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Então se você quer saber um pouquinho sobre o livro, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá. A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões é um livro que eu achei, assim, a coisa mais bonitinha, assim, de capa. Porque, assim, eu tava lendo e, assim, eu percebi que é meio que uma releitura de A Pequena Sereia, sabe? Então, se você tá olhando, assim, o livro pela capa, não se engane, porque tem umas coisas bem macabras e estranhas no livro e umas coisas, assim, que me incomodaram bastante. Então, se você tá comprando o livro só pela capa, não faça isso. Bom, eu gostei muito da capa, porque ela é realmente uma capa que fissura os seus olhos, sabe? Ela é toda ofuscada aqui com esses brilhinhos, sabe? E eu achei a coisa mais bonitinha. Tem aqui uma foto da nossa protagonista, que no caso é a Morien, que é a Gaia. E, nossa, é incrível demais. Aqui vem a Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Aqui atrás também tem esse efeito meio holográfico. E tá escrito: tudo parecia calmo e comum na superfície, mas no fundo era o início de uma revolução. Uma coisa que eu achei muito bonita nesse livro foi, assim, o lado das páginas, deixa eu mostrar esse lado aqui, que ele vem, assim, um tom de degradê, sabe? Aqui vem um azul mais escuro e vai ficando mais clarinho, que eu percebi que fica a da tonalidade do mar, sabe? A parte mais funda do mar e vai clareando até a superfície, que vai ficando essa cor mais clarinha. E eu achei isso a coisa mais bonita, ó. Aqui também mais escuro, que representa as partes mais fundas, e aqui mais clarinho. Eu achei isso a coisa mais bonita. E sem falar que vem com essa fitinha aqui pra você marcar aqui as páginas, que você não precisa de um marca-página. Abrindo, tem essa coisa mais linda aqui que eu achei, que são as escamas, né, das sereias, que eu achei a coisa mais bonita. Deu um toque no livro, de verdade. E assim, eu marquei umas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês do livro, que eu vou falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista. Bom, primeiramente, eu vou contar pra vocês, assim, a minha versão, o que eu achei do livro e tudo mais. Bom, como eu disse pra vocês, Pequena Sereia e o Reino das Ilusões é uma releitura de A Pequena Sereia. Então não é aquela leiturinha que vai ser, assim, um continho de fadas lindo, bonitinho, que você vai sair, tipo, ai, felizes para sempre. Não, não vai ser isso, tá bom? Vou logo avisando. Tem umas partes, assim, bem macabras, umas partes bem nojentas, porque vai acontecer umas coisas que vai ter, assim, muita especificação, vai estar muito, assim, explicado o que é, vai estar muito detalhado, então você vai poder sentir aflição quando estiver lendo. Assim, é um livro que me deixou, assim, meio incomodada. É um livro realmente que é pra incomodar, porque, assim, a Gaia, ela vive numa sociedade extremamente machista. Que, assim, a mulher não pode fazer pergunta, a mulher não pode querer nada, que ela sempre, assim, vai ser colocada de lado, sabe? Então, isso me incomodou bastante. É um livro que, assim, se eu não tivesse realmente me interessado pelo conteúdo, pelo que ia acontecer no final, eu teria parado de ler. Porque eu sou extremamente insuportável com coisas machistas, eu odeio demais. Então, o meu amor pela leitura, o meu amor por querer saber o que ia acontecer no livro, me fez continuar, senão eu teria parado. Sociedade tão machista, mas tão machista, eu separei um pedaço aqui pra vocês do livro, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Não tem nada que ele goste mais do que controlar as mulheres. Minhas outras irmãs riem, então param imediatamente. Não temos permissão para rir dos homens, independentemente da nossa posição no escalão da corte. Eu achei isso, assim, uma coisa totalmente escrota, mas, assim, percebemos que é um reflexo da sociedade, não é mesmo, minha gente? E que, assim, sinceramente, isso é de cortar o coração, sabe? E, assim, tem uma coisa que eu também separei aqui pra vocês, que mostra que é uma sociedade extremamente machista, que não é elegante fazer perguntas, não é elegante querer coisas. Que, assim, é uma coisa totalmente escrota, sabe? Que colocam na sociedade, que, assim, não é elegante você querer uma coisa, não é elegante você perguntar alguma coisa, você querer alguma coisa. Gente, que se dane. A sociedade é tão machista, mas tão machista, que ele só vem, assim, a beleza da mulher, sabe? Não importa como é que ela está. Sendo que no livro tem uma parte que, assim, tá costurando pérolas na cauda dela. E isso é um procedimento extremamente doloroso, que eles têm que colocar pérolas
na cauda pra ficar mais bonita. Não importa que isso doa. A mulher tem que estar lá sempre bonita, sorrindo. Ela não pode demonstrar o que ela tá sentindo. E isso é uma coisa extremamente chata, escrota, horrorosa. Então, o livro conta a história da Murien, que o nome dela é Gaia, na verdade. Só que o Rei dos Mares chama de Murien, quer que chame de Murien, porque ele basicamente é o manda-chuva de lá. Claro, né, ele é o Rei dos Mares. Isso é o que falariam nos livros, só que ele é o rei, basicamente. Então, ninguém pode ir contra a vontade dele, ninguém pode, assim, ousar falar alguma coisa que não concorda com ele, porque senão tu tá ferrado, basicamente. E como é uma sociedade altamente machista, a mulher não tinha, assim, o poder, basicamente. Não é nem poder, é, assim, o direito de contestar alguma coisa. É uma sociedade extremamente escrota, tanto que a Gaia, no caso, ela é prometida para um tritão que se chama Zali. O Rei dos Mares prometeu a Gaia para ele, porque o Zali gostou dela. Só que assim, eles têm uma alta diferença de idade. E a Gaia não gosta dele, não tem esse negócio assim de amor, sabe? Ela acredita no amor, mas ela meio que tipo assim, não pode seguir isso porque ela não pode desobedecer o pai. Então é uma situação tanto quanto escrota. Uma coisa que eu achei muito assim, altamente escroto no livro, que quando eu tava lendo eu separei isso pra vocês, que eu escrevi aqui, que é a avó da Gaia falando. Seu pai tinha 63 anos quando se casou com sua mãe, e ela apenas 16. Exceções são abertas de tempos em tempos. É assim, uma coisa totalmente escrota, porque nós vemos aí a pedofilia, porque o pai tem 63 e ela 16. No caso, a mãe da Gaia tinha 16 anos e o pai 63. Eles tiveram mais de 6 filhas, ou seja, sim, é pedofilia. Porém, no livro, assim, você só vai perceber se você realmente não tiver, assim, digamos que se apaixonando pela história, que eu acho que é, assim, um pouquinho impossível, sabe? Porque é um livro que é bem crítico. É um livro que foi feito pra você se incomodar com ele, que ele demonstra, assim, querendo ou não, na versão, assim, de uma história de criança, basicamente, que é a Pequena Sereia, que ele vai falar do mundo atual, basicamente, porque nós vivemos num mundo totalmente machista, nós vivemos num mundo que isso às vezes é considerado normal. Então é um livro bastante crítico, e isso foi uma das coisas que eu gostei muito nele, de verdade. Uma coisa assim que me deixou extremamente assim, nossa, pensando demais, é que uma das irmãs meio que influencia a Gaia e ir atrás da bruxa do mar, sabe? Que no caso seria a Úrsula. Isso tudo por conta de um homem, sabe? Porque ela quer se livrar da irmã, porque ela quer ficar com o Zali, no caso que é o que a Murien está prometida. E, tipo, ela quer se livrar da irmã por conta de um homem. Então eu fiquei pensando, gente, que pensamento egoísta. Ela quer se livrar da irmã, basicamente só pra ficar com outro cara. Então isso ficou na minha mente trilhões de vezes assim, tipo, cara, qual o seu problema? Uma coisa que eu gostei bastante é que, assim, a bruxa do mar, o nome dela é Seto. E ela sempre tá falando do poder das mulheres, ela sempre tá falando da influência que as mulheres têm que colocar, assim, através do mundo, que as mulheres precisam se impor. Ela sempre tá falando isso. E foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. E tem uma coisa aqui que eu separei que é, assim, que é a Seto, no caso, a bruxa do mar, conversando com a Gaia, vulgo Murien. É o seu pai que tem instinto de me chamar de bruxa. Este é simplesmente um termo que os homens dão às mulheres que não têm medo deles, às mulheres que se recusam à submissão. Eu achei isso incrível, de verdade. Eu colocaria essa frase num quadro, porque assim, foi incrível, foi espetacular. E eu sempre, assim, fiquei com um pezinho atrás, porque eu pensei, nossa, a Seto, no caso a bruxa do mar, vai querer destruir a Murien. Mas não, ela tentou avisar a Murien, sabe? Mas assim, a Murien não ligou pra ela, ela queria ir atrás do amor dela. Amor, né? Que ela, no caso, ela salvou o cara lá do barquinho afundando. Só que, cara, pensa comigo. Ela meio que vai abdicar de tudo por conta desse cara que ela nem conhece. Ela meio que vai, assim, abdicar da família, dos amigos, da vida dela no reino lá, por conta de um humano que ela não conhece direito, que ela viu de longe. E meio que salvou pra ele não se afogar lá das mulheres que comem homens. Eu não sei falar o nome. Ela vai abdicar de tudo por esse cara. E eu achei isso escroto. É uma relação meio que de dependência, mesmo eles não tendo nenhuma relação, né? Então isso foi uma coisa que ficou bastante assim na minha cabeça. Mas assim,
no final isso vai melhorar de uma forma assim, ó, trilhões de vezes melhor, gente. O final, eu fiquei assim, nossa, esse livro vai entrar com certeza pra um dos meus favoritos, porque a construção dele foi incrível, a crítica dele foi muito boa e ele demonstra muito o mundo atual. Querendo ou não, eu acho que ele demonstra muito o mundo atual. Se você parar pra pensar de verdade, pra você parar pra pensar, pra entender a história, você vai perceber que ele é um relato do mundo atual, só que contado como um conto. Literalmente. Então, tipo, isso ficou queimando na minha cabeça há muito tempo. A Seto, ela sempre vai tentar dar força pras mulheres, tanto que ela vai ter lá as moças, as chaclas, eu não sei falar o nome, ela vai cuidar delas, porque ninguém quer elas, então ela meio que vai cuidar delas, ela sempre vai tentar empoderar as mulheres, então isso é uma coisa que eu achei incrível, de verdade. E assim, eu vejo que assim, no meu ponto de vista, ela não queria que a Murien desse tudo da vida dela pra ir atrás do carinha. Meio que eu acho que ela tentou mudar a cabeça da Murien, mas a Murien meio que ignorou ela, então ela fez a porção, fez as coisas pela vontade da Murien, mas eu acho que assim, ela fez a parte dela de tentar avisar, sabe? A Murien que não ouviu. E assim, eu gostei muito, 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 porque nós percebemos no decorrer dessa parte aí que quando ela vai chegar perto do humano e tudo mais, daquele cara que ela abdicou de tudo pra se apaixonar, porque ele tinha que se apaixonar por ela. Só que assim, gente, vai mostrar assim uma coisa perfeita, que a Seto meio que vai mostrar a ela a realidade do mundo. Meio que vai mostrar assim do porquê que ela não deveria ter abdicado de tudo por conta daquele cara que ela mal conhecia. Então foi uma das partes que eu fiquei tipo assim, gente, pelo amor de Deus, eu tô amando esse livro. E de verdade, eu gostei muito do final, muito, muito, muito do final, porque meio que assim, depois de uma conversa que ela teve com a Seto, ela meio que assim pensou, nossa, eu realmente abdiquei tudo da minha vida por conta desse cara que eu nem conheço, por conta desse cara que eu achei que ele fosse se apaixonar por mim, mas ele não se apaixonou, por conta desse cara de que eu perdi tudo e agora eu estou quase morrendo. Nessa parte o pé dela está basicamente todo mofado, todo definhado, porque assim, tem umas coisas que vocês vão ler no livro que eu não vou falar aqui, porque senão vai ser um spoiler enorme. Mas assim, de verdade, eu fiquei tão agradecida por esse final. Eu fiquei muito agradecida pelo final do livro. Por conta do livro ser extremamente machista, o final meio que tirou um peso das minhas costas, sabe? Porque foi um final que eu achei, assim, um final incrível pro livro. É um final, assim, que eu gostei bastante. E, de verdade, gente, aquele negócio todo machista, assim, meio que vai transformar, assim, a Murien, sabe? Meio que ela vai pensar depois no final, não, isso não pode acontecer. Eu não vou ficar sendo mandada por um cara, que no caso é o pai dela, o Rei dos Mares. Eu não vou ser mandada, eu vou fazer o que eu quero. Basicamente isso. Então eu gostei bastante do final. Eu achei o final digno, sabe? Eu achei um final digno porque mostra o empoderamento da Gaia. Porque assim, assim, eu tô falando pra vocês assim, de Catarina e pra você que tá me assistindo. Se você não vê as críticas que esse livro faz, você tá lendo errado. Porque esse livro ele faz altas críticas à sociedade. Que se você realmente não reparar as críticas, leia de novo ou procure entender um pouco mais sobre a sociedade que você está vivendo. Porque se você não entender as críticas que está descrito nesse livro, aí, meu querido, fica difícil. Bom, gente, essa foi a resenha de hoje de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Eu admito pra vocês que foi um tanto uma resenha difícil pra falar pra vocês. Como é uma releitura de A Pequena Sereia, eu falei assim os pontos principais de que A Pequena Sereia, que eu sei que todo mundo já assistiu, então não tem problema. Mas algumas partes cruciais que eu não falei pra vocês, que assim, que vocês só vão entender, que vocês vão gostar muito se vocês lerem o livro. Eu super indico pra vocês, de verdade, com certeza vai entrar num dos meus favoritos. Eu gostei bastante da crítica, é um livro bastante crítico que me deixou sim bastante incomodada. Eu gostei bastante dele por conta disso, porque ele me tirou da minha zona de conforto, sabe? Eu pensei que fosse ser um livro totalmente assim, tipo um amorzinho, mas não foi, não é. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha resenha. Eu espero que não tenha ficado embolado, porque esse livro realmente foi difícil de fazer resenha. É uma resenha um tanto assim que me tirou também da minha zona de conforto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho. Beijinho, até a próxima. Tchau!